Mas o Chorão era um poeta das ruas, um poeta que representava os skatistas, os jovens, e ele escreveu coisas maravilhosas nas suas canções, que são muitas. Por exemplo, os homens podem falar, mas os anjos podem voar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Uma frase do Chorão. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Dias de luta e glória. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Estarei feliz aonde for se você estiver comigo. São trechos de canções do Chorão. Logo eu que sempre achei legal ser tão errado, eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Tem mais frases interessantes. O melhor presente, Deus me deu a vida, me ensinou a lutar pelo que é meu. Essa é a poesia do Chorão, que infelizmente nos deixou. Doutor, a droga leva à depressão ou a depressão que leva à dependência química? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Muito mais frequentemente, Trali, a depressão é consequência do uso de droga, né? As outras doenças mentais, elas aparecem depois que a pessoa começa a usar droga. Entre essas doenças, depressão é a mais comum e também surtos psicóticos, no caso de usuários de cocaína, principalmente. Quer dizer, parentes e amigos disseram também que nos últimos dias ele estava muito paranoico, dizendo que estavam filmando ele, perseguindo ele, e aí isso também o delegado vai começar a saber, ter certeza detalhadamente, a partir da segunda-feira, com depoimentos dos familiares. Pela análise que eu fiz do Chorão, do caso do Chorão, espiritualmente dizendo, ele veio com a missão de transmitir pela música orientação ao jovem, né? Tanto isso que ele tentou fazer, mas não conseguiu pelo exemplo. Se viciou nas drogas, coisa que de repente ele já deve ter sido viciado em vidas passadas, agora não aguentou sair, voltou para o mesmo vício. Pode ser que não. Pode ser que é envolvido por esse mundo do rock, que é um mundo que tem muito vício em droga, né? Ainda mais sendo jovem. Isso trouxe a ele um vazio interno, que ele tentou preencher cada vez com mais droga. E depressão também atraiu, as drogas atraíram obsessores, espíritos de viciados que morreram, perderam o corpo, continuam viciados, não querem ir para as colônias espirituais se curar, fazer tratamento, e continuam sugando a energia dos encarnados e aumentando em muito o seu vício, a sua vontade de se satisfazer pelo vício. Se você tem 10% de vontade, você passa a ter 50%. Ele fica colocando o seu pensamento, vai lá, bebe, bebe, vai lá, cheira, vamos cheirar pó, fica te lembrando a todo momento. Procure os centros espíritas e tente fazer tratamento espiritual para serem encaminhados esses espíritos viciados, né? E também você faça a sua parte, procure largar o vício. Vai sofrer para largar, mas vai sofrer e vai acabar o seu sofrimento. Se você continuar na droga, não acaba nunca, você vai sofrer eternamente, né? O recado é esse. Eu acho que o Chorão deixou esse grande recado para os jovens. Um abraço. Um vulto. Isso mesmo, um vulto tira o sono da cantora americana Lady Gaga. Foi o que ela disse essa semana. Pois é, e Lady Gaga não é a única celebridade que garante ter contato com fenômenos sobrenaturais. Milhões de fãs, dezenas de seguranças. As celebridades nunca estão sozinhas. Muitas, no entanto, reclamam de um tipo de companhia que nenhum guarda-costas consegue afastar: as assombrações. A cantora pop Lady Gaga é o caso mais recente. Ela afirma ser perseguida por um espírito há meses. A história chegou a este jornal americano. O texto diz que a assombração tem até nome: Ryan. O fenômeno viajaria nas turnês pelo mundo todo ao lado da estrela.
Os amigos de Lady Gaga contam que ela anda tão aterrorizada que já procurou um especialista, um parapsicólogo, para se livrar da visão. A estrela americana não pouparia esforços e nem dinheiro para mandar o tal Ryan embora. Segundo esta outra reportagem, ela já gastou o equivalente a R$100 mil com serviços profissionais e aparelhos usados para detectar assombrações. Um deles seria um medidor de campo eletromagnético igual a este. Se algo estranho, mesmo invisível, aparece no ambiente, o aparelho detecta e dá o alarme. Em Nova York, não é difícil encontrar alguém que conte um fato assustador. E isso tem explicação. Quem estuda fenômenos paranormais garante que milhares de espíritos vagam pela cidade, o que faz dela a mais mal assombrada do mundo. Nesse prédio, por exemplo, dizem que o fantasma de John Lennon aparece até hoje. O ex-Beatle morava no 7º andar e foi assassinado a tiros bem aqui, em frente ao edifício Dakota. O lugar é um dos mais visitados dos Estados Unidos. Paul McCartney, amigo e ex-companheiro de banda, conta que gravava uma música de John Lennon quando ouviu barulhos e presenciou coisas estranhas. Para ele, era o próprio John que se manifestava anos depois da trágica morte. A modelo Kate Moss anunciou que teve ajuda profissional para se livrar de um vulto. Segundo ela, tudo começou na mansão onde vive em Londres. Um quadro avaliado em R$220 mil apareceu rasgado. Do nada, a fiação elétrica pegou fogo e torneiras se abriram sem ninguém por perto. Kate Moss é conhecida por vários escândalos que envolvem a dependência em cocaína. Será que isso pode ser uma pista sobre as aparições? A gente sabe que as drogas, elas dão alucinações, elas causam alucinações. Então, até que ponto algumas dessas celebridades que já foram internadas em clínicas de reabilitação não estavam no momento de efeito de droga? E aí surtaram, né? Tiveram uma alucinação. Campeã de excentricidades, a cantora Amy Winehouse garante ter recebido a ajuda de Michael Jackson para se livrar das drogas. O detalhe é que isso teria acontecido depois da morte do rei do pop. A voz dizia para ela mudar de vida, porque, caso contrário, a cantora perderia tudo o que tem. O próprio Michael Jackson também, no passado, quando vivo, viu fantasma, né? Hoje ele é visto por alguns. Dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas desse mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu com seus deveres. Ao contrário, luta e agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de se preparar-se para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápido para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. O que é fluidos grosseiros? Todo mal que é feito, todo gesto negativo, vício, etc., geram fluidos, energias pesadas que grudam no perispírito, deixam as pessoas depressivas, karmas do passado, não deixam a pessoa estar feliz, porque aquela energia está ali no perispírito dela, até que seja removida pelo bem ou pela reparação do mal. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea,
muito tempo mesmo depois da morte. Desculpe as falhas aí. Então, quer dizer, morre o corpo, o espírito continua na casa onde morava, alguns até sentem a presença dele, ou até no trabalho, ou era muito apegado à sua casa e fica ali querendo que ninguém ocupe aquela residência. Né? Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Né? Então sente frio, fome, sede, etc. Né? Sente o cabelo crescer, barba, é uma coisa mental que se torna muito real. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas, que para uns é inferno, né? Mas é um local, uma concentração mental, que o espírito fica consigo mesmo, em conjunto com outros espíritos, todos habitando uma mesma faixa de pensamento, que produz uma paisagem de umbral, de trevas, de lugar escuro, frio, etc. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Esse texto foi extraído do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? Então tem que ter uma boa vida para se ter uma boa morte. O que é boa vida? Curtir os prazeres da vida sem abusar, comida, etc. Usar o dinheiro com responsabilidade para si, sem exageros, e também fazer caridade, que isso é fundamental e muito importante. Fazer reforma íntima, verificar os seus erros e tentar corrigi-los. Deus quer que você se esforce, Ele não quer que você fique acomodado. Isso aí. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero, se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem o sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais, nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão. Esse é um trecho complementar e importante. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Aí que está. Certo que Deus criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. A diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Caridade é perdoar, caridade é aguentar esporro, xingo, ficar quieto, não piorando o estado do outro. Caridade é perdoar os defeitos dos outros, que a gente também tem. Então caridade é um monte de coisa, também é da esmola e doação, etc. Por quê? Somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Elementos somos nós, espíritos com vários graus evolutivos, tão diferentes um do outro, e com muita caridade é que podeis manter uma, sem críticas, etc., um tolerando o outro. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada a homens neste mundo. Se procurardes antes na prática do bem do que dos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade.
Isso é o que está assolando a humanidade hoje em dia. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé.